vamos lá, né? Uma oportunidade para contar essa história que me motiva a mim mesmo. Sim. Muitas vezes eu me pego num dia para baixo, acho que como todo ser humano, né? Sim. Aí eu lembro da minha própria história. Não, peraí. Ó, né? Onde tu chegou? Exatamente. Faz uma Um retrospectiva. cara que nem tem um livro que eu estou escrevendo, que eu tinha tudo para dar errado. Olha! Então, é bem isso. Eu tinha tudo para dar errado. Um cara sem estudo, um cara sem uma família com nome, né? Eu vim numa família desestruturada, que se separaram, enfim. Hoje estão bem, graças a Deus, meus pais, né? São os dois vivos, separados, mas felizes. Sim. Mas tinha tudo para dar errado. Eu com 16 anos já morava sozinho. Tinha ido morar 500 quilômetros longe da minha mãe por conta da separação deles. E a minha vida começou assim, sabe? Sempre sozinho. Fui morar na casa de uns parentes em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Tudo sempre foi no Rio Grande do Sul. Tudo Esse estado que eu amo. Mas a minha virada de chave foi em Santa Catarina, que é minha casa também, que é Chapecó. Mas eu vou resumir aqui, tá? Porque senão é longa a história. Pode, fica à vontade. Mas o maior estímulo da minha vida tá aqui do meu lado, que é o bebê do papai. Eu não amo mais ele do que meus outros filhos. Sim. Eu tenho 4. Olha, não vai Eu te sei, entregar. 4. Mas eu não amo mais ele. É que a história foi muito Sim. forte. E eu tenho que reduzir para não chorar, porque eu sou bem chorão. Mas enfim, e a minha história de vida começou, né, quando fui morar sozinho. Mas sempre empreendendo. Com 7 anos de idade, ainda já em Chapecó, porque eu sou um gaúcho que nasceu Catarina. E eu vou explicar para vocês. E sou muito feliz por isso. Sim. Com 7 anos eu vendia alface nas ruas do bairro com um carrinho de mão, uma carriola, que chamam, né? Para ajudar a família em casa. Já tinha essa visão. A minha bolsa escolar era um saco de açúcar. Aquela época bem difícil, sabe? Sim. Que o banheiro não era banheiro, era uma patente. Sim, Né? Não eu existia sei como vaso, que é. era um buraco. Tomava banho num balde furado, aquela coisa toda. Lavava a roupa num riacho. Então, era tudo assim. A minha infância, no açude. A minha infância inteira foi assim. Foi muito legal. De certa forma foi, né? Porque assim as pessoas veem dificuldade em tudo, mas tu tem que tirar a parte boa em tudo que tu vive. A lição que tu tem ali, né? Então foi muito bacana, porque eu tá na minha memória até hoje. E desde que você sempre lembre a sua essência, vale a pena você recordar. Porque tem gente que quando atinge algum patamar esquece de onde veio. Exatamente. E a soberba toma conta e vira Exatamente. de pessoa, né? Infelizmente. Mas e tem bastante. Então, esse meu empreendedorismo sempre teve na minha veia, sabe? E os meus pais tinham um sonho diferente que o meu. O sonho deles era que eu fosse um cara que tirasse férias, que assinasse carteira, ficasse firme no emprego, isso e aquilo, e o meu nunca foi esse. Sempre teve uma veia empreendedora, sabe? Sim. Então, quando eles se separaram, os meus tios me levaram embora, porque a minha mãe ficou numa situação, emocionalmente falando, bem difícil. Meu pai tinha uma vida conturbada. Meu pai é pastor, um amor de pessoa hoje. Ai, que bênção. Hoje ele é um exemplão pra mim, sabe? Mas nem sempre foi assim, ele sabe disso. Mas foi bem difícil, sabe? A minha mãe é sempre uma mulher muito guerreira. E eu acho que o maior exemplo hoje pra mim ser o pai que eu sou veio da minha mãe. Porque ela sozinha, né, criou eu e meu irmão assim de uma forma espetacular, mesmo sem condições. Separaram, vocês tinham quantos anos? Eu tinha 14 ou 15 anos. Faz muito tempo já, né? Nem tanto, nem sou tão velho assim. Mas é novinho ainda. É novinho. Mas aí veio aquele aprendizado da minha mãe, vendo o esforço dela, sabe, e tal. E eu fui morar sozinho. Nessa época. Com quantos anos? Com 16 anos. Meu Fui pra Farroupilha. Com a cara e com a coragem. Meus tios me levaram e fui morar lá. Um tempo foi muito difícil, porque foi uma época que eu fui... Enfim, foi uma época muito difícil. Eu nem gosto de falar muita coisa. Até me perdoem, tem coisas que eu não vou falar, que é pra não voltar naquele passado tão ruim assim. à vontade. Onde eu fui humilhado, bem, enfim, né? Sim. Mas foi um aprendizado muito grande pra mim. Conheci pessoas... que sinto falta até hoje, né? Nessa época, porém conheci pessoas também que me fizeram mal, mas tudo foi uma lição. A minha maior faculdade foi a minha vida. Sim.
Então eu tive uma grande experiência ali. E aí voltei depois de um tempo para Chapecó, Santa Catarina. E de lá fui a Rodeio Bonito, que é o meu amorzão de cidade. São 3 cidades, é Gramado, Rodeio Bonito e Chapecó, que é onde está marcada essas 3 cidades a minha raiz, sabe? Sim. Então, aquela história ali a que história eles marcaram. do Fabianinho, do Gaúcho da Neve, foi lá em Rodeio Bonito, Chapecó e Gramado. Então eu comecei minha vida em empreendedorismo, eu queria buscar algo diferente, eu não servia para aquilo, e a minha mãe e meu pai... na vida, né? Minha mãe e meu pai meio que me julgavam. Eu sou açougueiro de profissão, amo essa profissão, trabalhei 15 anos como açougueiro, então até há pouco tempo nós tínhamos mercados também, e é o que eu amo fazer, porém o meu sonho era outro. E eles me julgavam, tu não para em emprego nenhum, tu não afirma os pés, pedra que rola não cria limo, aquela conversa de pai e mãe, né? Sim. E eu não tinha como explicar, porque tudo que eu falava para eles não era certo. É que eu acho que o entendimento também daquela época, a cabeça era outra, né, Gaúcho? Mas eu não julgo, porque eles estavam querendo me proteger. Exatamente. Né? Eles queriam, não, peraí, tem que ter algo seguro, meu filho, para você, assim, porque nós somos uma família que não tem condições. Estabilidade. Quando eu ia estudar, eu caminhava 4 quilômetros. E era só no barro. Eu ia com sacolinha amarrada nos pés para não sujar o tênis, porque era só aquele que tinha. Senão no outro dia eu ia de chinelo com chuva. Então foi muito difícil. Morávamos numa meia água, que é a metade de uma casa que a gente ganhou da minha madrinha. Então foi tudo muito difícil, e eles tinham esse bloqueio, vamos dizer assim, né? Você não pode ter esse bloqueio. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode ter esse bloqueio. Você não pode julgar quem quer te proteger. Mas você não precisa concordar se o teu sonho for maior que isso. Você tem que buscar recentralizar a sua vida, os seus sonhos, e mudar a rota dos sonhos que as pessoas tentam te limitar. Por exemplo, meus pais me amavam, queriam me proteger. Mas não, eu queria algo diferente para mim proteger eles. E é o que acontece hoje, graças a Deus. Então fui buscar a minha vida de empreendedor, né? Trabalhei adubando parreiral, trabalhei juntando esterco de porco para fazer adubo, em galinheiro, trabalhei de gari, varrendo rua. Então foi uma juventude bem... Que tu passou por várias áreas ali, várias etapas e áreas de trabalho. E assim, como eu digo, tu às vezes tu falou que não gosta de lembrar de quando foi que aconteceu aquelas coisas, mas eu sempre digo assim, e tu acredita muito em lei da atração e tudo mais? Muito. Mas eu sempre digo assim, tudo que foi passado, guarda com carinho, vamos dizer assim, que aquilo foi feito de escada, vamos dizer assim, pra tu ser quem tu é hoje. Exatamente. Entende? Eu olho pro meu passado e penso assim, claro, talvez não tenha passado jamais o que tu passou, mas eu te digo isso e vejo a tua trajetória tão linda, e com certeza, além de ti, além do teu filho, a gente também sente orgulho da pessoa que tu é. Sim. Então, pode continuar. É um exemplo, com certeza. A tua É. história é muito inspiradora, né? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas acabam desistindo, não prosseguindo, exatamente pelo esse corte, pela proteção, que às vezes tem dos pais, sonhos de seguirem adiante. Exatamente. Também. Tu sabe que agora, o final de semana que passou, não sei se eu posso falar de outras. Fica à vontade. O final de semana que passou agora, foi feita a premiação dos melhores do ano, né? Acompanhei. A gente viu e riu muito. A gente viu o bebê do papai. Se emocionou também. Nossa, muito, eu já muito. vou chorar. Vocês podem ver, vocês estão vendo aí, né? Eu acho que não aparece, mas... Mas eu acho que a gente mas não essa pode se câmera limitar pega- às nossas emoções, sabe? Eu acho que você fica livre eu pra fiquei ela. sem palavras, porque quando nós terminamos a brincadeira no palco, que a gente foi lá, o pessoal do jornal me chamou de volta e estendeu algumas palavras pra mim, que naquele momento... A importância sua de Gramado. Né? Tu hoje é uma figura muito importante em Gramado. E assim, quem não conhece o Gaúcho da Neve, né? E tornou assim aquele ícone de Gramado. Todo mundo. Então, assim, é uma coisa. E na divulgação que você tem. Fica feliz. É. Não é só porque, eu fui comecei. Não, é toda a tua história, da onde tu veio. Eu fiquei sem palavras naquele momento que ele me chamou de volta, veio um filme na minha cabeça. Sim. Porque ele me entregou o microfone para mim falar,
Eu que sou um cara super ativo, eu travei. Sim, porque veio um filme, porque eu dormi 30 dias dentro de um Fusca aqui em Gramado, não sei se vocês sabem dessa história. Então a minha vida aqui em Gramado foi lavando pratos, e naquele momento eu estava na frente de todas as autoridades de Gramado e escutar o pessoal do jornal falar aquelas palavras para mim. Quando eu entrei no carro com o bebê, eu disse pro bebê assim... Ai, que eu chorou. Não tem como segurar. Eu disse assim, filho, o pai conseguiu. Hoje eu senti que o pai conseguiu. Aí choramos eu e ele juntos.